ano novo judaico, a gente passou do ano 5779 para o ano 5780. E a gente considera que esse ano judaico ele tem algo espiritual que é liberado na terra. Por quê? Porque Israel ele tem um símbolo espiritual. E então a gente considera que o calendário judaico ele traz sim uma revelação para a terra e uma revelação para a nossa vida. O nosso calendário vira dia 31 de dezembro, mas o judaico virou em setembro. E talvez você tenha uma visão assim de mais da igreja local ou mais da sua vida. Isso é muito correto, mas a gente precisa abrir a nossa mente para o corpo de Cristo, porque Deus ele está fazendo algo na terra. E se a gente não entender que Deus está fazendo algo na terra, a gente vai perder também a bondade de Deus para a nossa vida pessoal. Porque Deus ele não faz nada na terra se não for trazer também individualmente. Então o que Deus está fazendo coletivo, ele também vai fazer de forma individual. Estão entendendo? Aquilo que ele faz para o corpo, ele faz para você individual. Então ele está liberando algumas coisas que a gente vai pegar para a nossa vida e a gente vai ser bem sucedido. Então esse ano de 5780, a gente considera que começou uma nova década, né? Começa o 80, então vai até 90. Deus ele trabalha com ciclos. E na Bíblia, todas as vezes que fala do número 10, ele representa ciclos. O começo de um ciclo, o fim de um ciclo. Então a gente está considerando que 5780 começou um novo tempo na Terra. Quando a gente fala da década de 70, que é o 5770 até 79, esses grandes profetas da atualidade, e também pelo calendário judaico, muitos judeus também, que a gente não pode excluir, não é só porque eles não conhecem o Messias, que eles não entenderam também a voz de Deus, eles entendem sim. E o ano da década de 70 foi o ano em que Deus começou a levantar o profético na terra. O profético. Eu sei que muitos aqui, de repente, se você for perguntar para os seus parentes, seus antepassados que são cristãos, ou amigos que já são mais velhos cristãos, de repente eles são da época que a gente simplesmente falava de uma igreja pastoral, de uma igreja que é meu grupo, a gente vai, a gente está em família, e só aquilo, não tinha muito mover profético de cura. Quando acontecia uma cura na igreja, era uma coisa mais única. Só que a palavra fala que o fundamento da igreja, em Efésios 2:20, fala que o fundamento da igreja é apostólico e profético, não é pastoral. Eu já ministrei isso aqui. Então Deus ele começou a restaurar algo na terra que é bíblico. Por quê? Porque nós estamos caminhando para a volta de Jesus. Então tudo tem um propósito. Então a década de 70, ela foi uma década que é chamada de Aim pelo nome judaico. E o Aim significa o profético, o ano da visão, o ano do olho, a década do olho. Então, o ano em que Deus restaurou o profético. Então, a gente começou a ver, quem aqui já está na igreja pelo menos uns 5 anos, percebeu que houve uma explosão do profético. Palavras proféticas, cura física, não foi isso que aconteceu? De repente começou todo mundo a falar de cura, vamos fazer evangelismo profético, vai pra rua e ora por cura e não sei o que, e a igreja, nossa, tá mover, e a adoração profética, estourou algo. Porque foi o ano em que Deus começou a trazer isso. E agora essa nova década, que é a década de Pei, chamado ano Pei, quando você pega o calendário judaico, as letras, os nomes, eles têm um significado numérico. E o Pei significa 80, e 80 significa o ano da boca. O ano da boca. 70 foi o ano dos olhos, e agora da visão, e agora é o ano da boca. E tirando e analisando esse olho da boca, alguns profetas tiveram algumas revelações. Eu também quero trazer algumas coisas que eu tenho sentido para nós como igreja, mas também corpo, né, de Cristo. E eu queria trazer isso para a gente. Nós estamos entrando também numa década, a partir de 2020 vai ser uma década que é apostólica, a gente vai se mover no apostólico.
Não mais numa igreja pastoral, mas numa igreja apostólica. E só para quem não entende muito a diferença, eu vou falar bem rápido. Uma igreja pastoral é uma igreja que está preocupada só com a sua placa de igreja, está preocupada com o seu grupo, com a sua vida individual. Uma igreja apostólica e profética, ela está preocupada com o reino de Deus. Ela não olha as igrejas como minha, como o meu clubinho, mas ela olha que o corpo de Cristo é um só. E ela busca o quê? Uma igreja apostólica profética, ela busca o reino de Deus na terra. Quando você olha o Pai Nosso é uma oração apostólica e profética. Porque ele fala assim, você tem que olhar para o Pai, seja feita a tua vontade, então traz os céus na terra. Esse movimento de orar e falar assim, vem os céus na terra, na minha vida, Senhor, vem com os céus. Isso é um movimento apostólico e profético. Onde existe só um que é Senhor, só um que é líder, que é Jesus. E nesse mover de apostólico e profético, os líderes, pastores de igreja, apóstolos, vice-querubins, eles começam a desaparecer e só Jesus aparece. Quando você está numa época em que a igreja é pastoral, é uma briga de ego entre pastores, que é minha ovelha, você pescou no meu aquário, ai meu Deus, sabe essas coisas? Chata pra caramba. Mas quando Deus começa a trazer a revelação de uma igreja apostólica, não importa a igreja que você está, o que importa é que você pertence ao reino, e Jesus é o centro de todas as coisas. E esse mover que a gente tem visto sobre esse novo som que está sendo liberado de adoração, quem aqui também tem pelo menos mais de 10 anos de conversão, percebeu que o som mudou. Quem percebeu que a adoração mudou? A adoração é outra. Eu não sou mais o centro. Jesus é o centro. Antes era só, eu não estou falando mal, são estações. A estação passada era quando assim, Senhor, me ajuda, Senhor, eu vou morrer, o Senhor precisa me restaurar, Senhor, eu sou o centro. Mas agora Jesus é o rei. Então as canções são voltadas para Ele, para levantar o nome dEle, o senhorio dEle e reconhecer quem Ele é. É uma mudança de estação. Isso tem a ver com o que Deus está fazendo na terra. E o ano de 5780, que é um ano da boca tem a ver com voz, tem a ver com palavras, tem a ver com o que sai de dentro de nós. E o ano de 2020, que é o ano apostólico, e os dois têm tudo a ver. Então eu queria trazer para a gente o que a gente tem sentido, que esses apóstolos, esses profetas têm sentido, e o que eu tenho sentido também para a gente como igreja, através do que Deus quer falar sobre a palavra, sobre a boca. Abre comigo, Isaías 55. Para a nossa igreja especificamente, a palavra rema que Deus nos deu no ano de 2019 foi Isaías 54, que foi o ano em que a alegria seria a chave para viver a aceleração. E aí eu achei interessante porque esses profetas, eles têm falado que o ano de 2020, a palavra rema que Deus vai liberar para o corpo de Cristo é Isaías 54, mas também Isaías 55. Eu falei, olha, nós estamos alinhados, tem alguma coisa. Porque esse 54, agora 55, a gente está alinhado. E realmente tem tudo a ver com o que Deus quer liberar na terra. Lembra assim, ó. O que nós estamos falando aqui sobre Deus liberar na terra tem a ver com a tua vida. Você tem que pegar isso para o seu individual, porque o que Deus faz na terra, faz no corpo, Ele faz individualmente. Vocês estão entendendo? Vamos ler? Fala assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Porque
Conosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converterá ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno que nunca se apagará. Essa é a palavra que Deus tem liberado sobre a igreja. Isaías 55. E no versículo 11 ele diz assim: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para a que enviei. Essa palavra, esse versículo é muito poderoso e ele tem uma coisa muito forte por trás. Porque aqui a gente olha, é um capítulo messiânico. Aqui está apontando para Jesus. E aqui Deus está dizendo que a palavra sairá da boca dele e ela não voltará vazia, mas ela cumprirá o propósito para o qual ela foi enviada. E quando ele está falando que da boca de Deus, o Senhor Criador, quando ele abrir a boca e sairá a palavra, quando fala da palavra, fala de Jesus, porque Jesus é a palavra. Então esse é um capítulo messiânico. E Deus aqui ele está dizendo o quê? Tudo aquilo que eu falo não volta vazio, mas aquilo que eu falo acontece, cumpre o propósito para o qual foi enviado. Só que a gente precisa entender uma coisa: Deus, ele é um Deus que ele libera palavras de bênçãos, ele libera palavras de prosperidade, mas ele também libera a palavra de juízo. E a gente não pode esquecer que Deus também é justiça. Ele libera decretos de juízo, de justiça, e o que ele libera vai acontecer. Se for de juízo, vai acontecer. E às vezes a gente acha que porque Deus é longânimo, Deus é tardo em irar-se, o juízo de Deus nunca chega. Mas a gente está entrando numa década que é profética e é o ano da boca. Então, isso aqui, esse versículo que a gente acabou de falar, vai ser um ano em que a gente vai ver o cumprimento de promessas que Deus já liberou da boca dele. Não só as coisas boas. Eu primeiro quero falar da parte ruim, né? Que é do juízo. Que a gente não pode amaciar o coração. Então, a gente não pode esquecer que Deus, ele já pediu para você renunciar. Ele já pediu para você entregar. Ele já pediu para você obedecer. Ele é tardio em irar-se, mas esse é um ano profético, um ano da boca, um ano em que tudo que ele liberou vai cumprir um propósito. Então, a primeira coisa de hoje que eu queria nos alertar é: não perde mais tempo. Se Deus mandou, obedece. Vai chorando, vai se rasgando, vai chorando sangue, mas obedece.
A dor é momentânea. Dói só no momento de você obedecer, matar a tua carne. Mas depois que você obedece, você vê o fruto do benefício da obediência, você nem lembra mais. Se tem algo aqui que Deus já falou para você, vai agora, porque nós estamos num período em que tudo que Deus falou vai se cumprir. Se Deus já pediu para você se posicionar, é agora. Deus vai começar a fazer distinção daqueles que servem e daqueles que não servem Ele. É uma data profética. Deus, antes da fundação do mundo, já esquematizou todo o calendário, já sabia que a gente ia chegar nessa data aqui, ia ser um momento de cumprimento de promessas. Ele já sabia, porque Deus que criou o calendário, certo? Deus criou todas as coisas, então ele já sabia que nesse período ia ser um período em que ele ia cumprir aquilo que ele prometeu, não só de promessas, mas também de juízo. Então nós precisamos nos posicionar, senão a gente vai ficar de fora daquilo que Deus quer liberar de bênçãos para nós. Se posiciona. Agora, também é um período em que Deus vai cumprir suas palavras, as suas promessas. O que Ele tem prometido pra gente, o que Ele tem prometido para você, já faz um tempo, já faz anos, eu não sei qual a promessa que você tem carregado. Existe um período, um kairos de Deus, que é um tempo dos céus, um tempo espiritual, um tempo de Deus, que não é o tempo Cronos. O Cronos é o temporal, que é o do relógio e tal, agora é 11 e pouco, mas o kairos, o tempo de Deus, é um tempo que é dele, e ele estabeleceu esse tempo agora para liberar aquilo que já saiu da boca dele. Então, promessas que ele fez, você tem que se agarrar mais do que nunca e não desistir, porque nós acabamos de entrar numa data profética. Não é uma opção desistir e esquecer os seus sonhos daquilo que Deus te prometeu, porque nós entramos num período propício para que tudo que Ele prometeu Ele cumpra. Amém? Vai depender de você, de ficar posicionado e permanecer até que aquilo que Ele prometeu se cumpra. Agora, eu queria falar também que se nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus, se Ele tem características e nós nos tornamos igual àqueles a quem a gente adora, então aquilo que Ele carrega, a gente carrega. E Ele nos deu autoridade através da nossa boca de declarar. Então essa época da boca, essa década da boca, ou esse ano da boca, não é a década, né, que é 80, vai ser um ano de declarações, vai ser um ano em que tudo que a gente falar também vai cumprir o propósito. A gente, como cristão, a gente está careca de ouvir falar assim: cuidado, hein, da boca sai vida ou sai morte, cuidado para você não declarar qualquer coisa. Sim, mas agora, como é um período profético, vai ser mais forte ainda. Então tudo que a gente falar, de bom ou de ruim, vai acontecer muito mais rápido, porque é um período específico. Vocês estão entendendo? Agora que você tem que vigiar ao máximo o que você fala. Deus, ele tem um código aqui comigo que eu já não gostei muito. Eu falei: nossa Deus, essa daí não é legal, mas tudo bem, mas serve para me ensinar. Que é o quê? Toda vez que acontece alguma coisa que eu não gosto, uma coisa que não é boa para mim, quando eu já penso em reclamar, ele sempre fala: eu não quero que você diga uma palavra contrária a respeito disso. Engulo seco. Não posso falar nada. Quando eu quero já dar uma reclamada, ele: não fale uma palavra negativa. Aí eu comecei a falar: tudo bem, Deus, não é murmuração, só queria expressar, né, aquilo que me incomoda. E aí ele falou assim: você ainda não entendeu o poder que você carrega como minha filha, mas não você. Os meus filhos não entenderam o poder que eles carregam. Se vocês entenderem, se vocês entendessem que o que vocês falam cumpre um propósito, vocês jamais diriam uma palavra negativa a respeito de nada. E aquilo me gerou muito temor.
Então, toda vez que acontece alguma coisa, eu nem perco mais meu tempo de falar assim, tá bom, vou dar. Não vou. Eu já entendi. Deus nem fala mais, porque eu já entendi. Às vezes, Deus, Ele coloca situações que não são boas na nossa vida para nos provar. E se a gente declara palavras negativas, você atrapalha o milagre de acontecer. Se você cooperasse com a vontade de Deus, você ia ver muito mais milagres e muito mais prodígios na sua vida. Tem coisas que a gente mesmo barra o mover de Deus em nós. Então a gente precisa vigiar muito no que a gente vai falar e liberar nesse tempo. A gente precisa realmente, no começo pode ser até cansativo. Por que é cansativo? Quando você aprende algo que você fica se vigiando o tempo inteiro, não é cansativo? É exaustivo, porque seu cérebro não está acostumado. Então, ai, de novo, cansativo. Mas chega uma hora que se torna normal. No começo, quando eu entendi assim, que o poder, não nesse momento agora, mas anos atrás, que eu não posso falar certas coisas, não sei o que, aquilo era tão cansativo, eu falava, que saco, acho que eu não quero ser mais crente, não posso falar nada. Só que de repente você começa a entender que realmente Deus está te preservando quando Ele fala isso. E aí você, não, tá certo, Deus, então é isso. Agora, eu queria que você abrisse em Provérbios 18, 21. Olha só o que diz, Provérbios 18, 21. Provérbios 18 e 21, na minha versão, fala assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Olha o que essa palavra está dizendo. A morte e a vida estão aonde? Na língua. Morte. O que ele está dizendo aqui? Que aquilo que você fala, você gera morte ou você gera vida. E você vai comer do fruto que você gerar. Se você fala coisas de morte, você vai comer do fruto da morte. Mas se você gerar vida, você vai comer do fruto da vida. Provérbios 18 ainda, agora eu vou ler do 4 ao 7. Fala assim: águas profundas são as palavras da boca do homem. Águas profundas. E ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Não é bom favorecer o ímpio e com isso fazer o justo perder a questão. Os lábios do tolo entram na contenda e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras que saem da nossa boca, elas são águas profundas. O que isso quer dizer? Quando a gente fala de profundidade, talvez a gente não alcance com os olhos. Se você chega no mar, você vê aquilo que está por cima, certo? Se a água for cristalina, você ainda enxerga algumas coisas. Mas se é muito profunda, você enxerga o fundo? É isso que ele está dizendo. Existem coisas dentro de nós que são tão profundas que a gente não sabe o que está lá. E aí, a língua é o canal de trazer aquilo que está dentro de nós para fora. Tanto é que a Bíblia fala, a boca fala do que o coração está cheio. Só que o coração são águas profundas, são coisas que estão lá dentro que a gente nem sabe que estão e a gente termina pondo para fora. E no 7 está falando assim: a boca do tolo é a própria destruição. O que é tolo? Vou trazer o português claro, tudo bem? Tolo é burro, idiota. Tolo é insensato, nécio, sem sabedoria. É isso que a Bíblia está dizendo, só que usou tolo. Mas para a gente entender mesmo, vamos ser claros. Quando você fala uma palavra de morte, você está sendo burro, porque você está trazendo morte para você mesmo. E aí você vai ser obrigado a comer do fruto da morte. Por quê? Porque Deus é um Deus de princípio. E
se ele declara na palavra dele que quando você libera uma palavra de morte, você é obrigado, como você vai comer do fruto, significa que você vai comer do fruto. Tem coisas que a gente está sofrendo que não foi Deus que permitiu. Tem coisas que nós mesmos provocamos. Tem gente que chega pra mim e fala assim: hoje eu estou na caverna, estou no deserto. Aí eu já pergunto: o deserto foi Deus que te colocou ou você que entrou? Tem deserto que você que entra, sabia? Tem deserto que não foi Deus que te levou. Quer ver um exemplo? Elias foi para a caverna. Foi Deus que colocou Elias na caverna ou ele que entrou com medo de Jezabel? Ele que entrou com medo de Jezabel. Não foi Deus que colocou ele ali. Tanto é que Deus chega nele e fala assim: Elias, o que você está fazendo aí? Eu mandei você entrar na caverna, sai. A caminhada é longa. Aí manda o anjo lá, dá comida, dá água, come, caminha mais 40 dias. E tem deserto que a gente que provoca com a nossa boca. Como que uma pessoa prospera se ela chega dentro de casa, ela quer a mudança na família, mas ela chega dentro de casa, ela só fala assim: ei família, que desgraça, ei praga, ei inferno. E Deus está olhando e está falando assim: gente, como que você quer ir para a terra prometida declarando essas coisas? Não vai para frente. Aí o abençoado do seu filho pequenininho, né, uma bênção, bem elétrico, né, tudo bem, saudável, né, forte, corre para lá e para cá. Só que você está sem paciência. A primeira coisa que você fala para a criança: praga, fica quieto, moleque insuportável. O que você está declarando sobre a criança? Eu sei que todo mundo já ouviu isso. Eu sei que isso é uma coisa recorrente que todo mundo fala nas igrejas, mas eu queria trazer uma consciência que nós estamos num período profético. E se você ficar declarando sobre o teu filho, sobre as crianças, praga, ele vai se tornar uma praga. A sua palavra não vai voltar vazia, mas antes cumprirá o propósito para o qual foi enviada. Em vez de você xingar as pessoas ao seu lado, olha o burro, faz isso. Eu cansei de fazer isso escondido, já fiz, viu? Queria dar um grito, demoniava lá sozinho, na minha blusa. Melhor do que liberar. Eu cansei. Eu lembro quando eu trabalhava lá no banco, meu chefe era meu pedra no meu sapato, todo dia, encheu o saco. Aí Deus falava assim: eu tô te lapidando, é a tua lixa, bem da grossa, tá? Aí eu lembro que um dia eu perdi a paciência e falei assim: hoje ele tá com a cara desse ciúme, não é possível, me erra. Aí o Espírito Santo falou assim: eu quero que você vá lá na banheira, você pega a sua blusa, morde a blusa e fica lá. Foi o comando que eu recebi do Espírito Santo. Entra no banheiro, fecha a tampa, senta na privada e morde a blusa. O quê? Mas Senhor, como... Vai agora. Chorei, ele recolheu os outros. Nossa, quanto tempo no banheiro? Tá vendo, Deus? Mas o que Deus estava fazendo comigo? Me livrando de declarar morte para mim e para o outro. Às vezes a gente fala assim: que injustiça. Não é justiça, é proteção. Quando Deus fala para você: cala a boca, obedece. Evita. Porque o que sai da boca do homem causa da boca do tolo causa destruição. Você quer que causa destruição? E olha, você precisa entender o que é destruição. Porque às vezes você não entendeu o que é destruição. E você está achando que essa palavra aqui é de boa, causa destruição. Muito bem, tá? Destruição, sabe o que é? É quando? Sabe nessas nações quando acontece um terremoto? Que nenhuma casa fica em pé, que morrem milhares de pessoas soterradas, e aí não tem comida, não tem água, não tem remédio, ninguém acha seus parentes, de repente uma família inteira foi dizimada. Isso é destruição. Você quer trazer isso para a tua família? Sabe o que é destruição? Vai faltar comida, vai faltar emprego, vai entrar doença, sua finança não vai minguar para tudo. Isso é destruição. A gente não entende o que é destruição. Vai ver o que é destruição. Destruição é acabar com tudo. Você está falando assim: pode vir terremoto, vem ciclone. É isso que você está falando. Destruição é sério.
olha só, vai para Tiago 3. Tiago 3, a partir do versículo 1. É muito dura essa palavra, mas obrigada a Deus, porque a dureza gera transformação e arrependimento e a gente tem uma vida transformada. Tiago 3, depois de Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, no Novo Testamento, fala assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e consigamos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Duro. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce? Vocês viram o que ele está falando? Está dizendo que a língua é um órgão minúsculo e ela é como uma brasa bem pequenininha no meio da floresta. No meio de uma floresta, se tiver uma brasa desse tamanho, ela pode destruir a floresta inteira. O que ele está dizendo é que a nossa língua é a mesma coisa. A nossa língua, ela é um mal que não se pode controlar e ela pode incendiar todo o nosso corpo. A língua é o menor órgão, mas o que pode causar o maior estrago na nossa vida. Da nossa boca sai bênção e maldição muitas vezes. E é isso que Deus está nos alertando. Porque quando ele fala assim, será que da mesma boca, da mesma fonte pode jorrar água doce, água amargosa, ou água doce, água salgada? Ele está dizendo assim, gente, eu quero alertar vocês. Vocês foram chamados para dominar a terra, a dominar todos os animais. Gênesis 3, nós somos chamados para governar a terra. Deus criou os animais, criou as plantas, criou tudo e falou assim, ó, eu quero que vocês, filhos, governem na terra. Então a gente tem autoridade sobre tudo que acontece na terra. Só que aqui o Tiago está dizendo assim, vocês dominam tudo, menos uma coisa, a língua é que te domina. Você tem autoridade sobre tudo, menos sua boca. E ele está dando um alerta, ele está falando assim, é um mal que não se pode refrear. Ele está dizendo, a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. Sabe o que significa iniquidade? Pior do que pecado, porque são raízes, coisas tão profundas, tão profundas, tão profundas, tão profundas de pecado.
E ele está dizendo, é um mundo de. Olha isso. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Nós temos uma natureza caída. E a forma como essa natureza caída se manifesta através da boca. Sabia? Tudo que acontece, feridas na alma, endemoniamento, todas as coisas têm a ver com a boca. As alianças e os pactos que a gente faz, tanto bons e ruins, é tudo através da boca. É tudo através da fala. Por isso que nós temos que confessar Jesus como Senhor e Salvador com a boca. Toda aliança é feita com a voz, com a boca, com a língua. Deus, Ele está falando assim, quando Ele lhe disse, me reconhece como seu Senhor e Salvador com a língua, Ele está dizendo assim, vamos dominar esse bicho aí, que é influenciado pelo inferno, e através dele eu quero redimir tua boca, eu quero redimir tua língua. É um mal que não se pode controlar, mas a partir do momento em que você me reconhece como seu Senhor e Salvador, eu posso redimir a sua boca, a sua língua. Em Jesus, apesar de ser extremamente difícil, é possível. Em Jesus eu posso sim ter transformação. E aí ele faz uma pergunta assim: da mesma fonte pode jorrar dois tipos de água? O que ele está dizendo? A partir do momento que você aceitou Jesus, Jesus é a fonte da vida. E se você está nessa fonte da vida, uma pessoa que tem a fonte da vida pode jorrar dois tipos de fonte, da vida e da morte. É isso que ele está falando. Ele está falando assim, se você aceitou Jesus, você só tem uma opção: jorrar água da fonte de Jesus. Mas infelizmente, a gente não jorra só uma fonte. Por quê? Porque a gente não conhece Jesus o suficiente. A gente não entende quem Jesus é o suficiente. No dia que a gente se posicionar e falar assim, Senhor, olha, eu vou abrir mão de qualquer coisa, eu quero te conhecer tão profundamente, você vai se tornando igual, você só fala aquilo que ele fala, aquilo que ele é, você só declara quem ele é, você só declara ele mesmo, porque ele é a palavra. Da sua boca só vai sair a palavra que é ele. Agora, a gente fica assim, ó, não, eu vou entrar em declarações, eu vou fazer declarações e a minha vida vai mudar. Aí você pega um dia que você está inspirado, aí você começa assim, eu declaro que a minha família vai ser restaurada, eu declaro em nome de Jesus que vai vir um avivamento na minha casa. Deu 5 minutos, mas vocês, hein, não vale nada. Você está jorrando duas fontes. Como você quer que aquilo que você declarou de bênção aconteça? Não dá para jorrar duas fontes. E ele ainda diz assim, olha só, aqui no 9, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. O que ele está dizendo assim? Para Deus você fala coisas lindas, mas para o seu irmão você faz fofoca, você fala mal, você declara, você joga praga. É isso que ele está falando. As pessoas são imagem e semelhança de Deus, mesmo que não sejam salvas ainda. Quem não aceitou Jesus é criatura, não é filho, mas não deixa de ser imagem e semelhança. Tem gente que está nas trevas, que é mais imagem e semelhança de Jesus do que a gente. Eu conheço gente que é ateu e é mais correto nas finanças do que muito crente. Eu conheço ateu que tem mais temor, é mais honroso do que um crente. Eu conheço gente que é de outras religiões e não fala isso aqui da pessoa. Ela não entra em ciclo de roda de escarnecedor. Ela não fala fofoca de ninguém. Agora, uma coisa que mais acontece no meio da igreja é ficar falando mal do outro. Picuinha ou coisa chata. Não dá mais, estamos no período profético. Se você é crítico, tem problema de crítica, vai pôr sua cara no pó e vai tratar sua cara. Se você não gosta de fulano, vai ter com ele. É o que a Bíblia diz. Vai lá, chama teu irmão, você
Meus pais, minha família está de prova. Às vezes a gente está em casa e não é normal a gente ir com família começar a falar do tio, da tia, do primo, não é? Não é normal. Ou então eu chegar para minha mãe e meu pai falar mal da minha irmã. Ou a minha irmã fala mal de mim, não é assim? É normal, gente, é costume. Porque a gente não acha que aquilo é fofoca. Só que Deus não fala que fofoca é só contra alguém que não é da tua família. É contra o próximo. Meu pai é meu próximo. A gente escapa. Mas eu estou tomando uma posição. Quando alguém começa a falar, ó, não quero ouvir, não vamos falar, ó, é mentira ou é verdade, pai? Eu chego dentro da minha casa e falo de qualquer um, não quero ouvir. Não quero ouvir. Ó, vai lá e fala pra pessoa. Liga lá, não quero. Mas eu não quero ouvir. Eu estou fazendo assim. Eles são minha testemunha, não estou fingindo. Entregando uma coisa que eu não vivo. Sabe por quê? Porque é temor. É sério o que Deus está falando. Para de ficar falando mal das pessoas. Para de fazer fofoca. Aqui na nossa igreja tem um costume. Quando começa, não tem mais isso, porque eu comecei a fazer umas coisas assim, né? Aí parou. Glória a Deus. Um falou do outro, o outro falou do um, aí eu falo assim, então vem cá os dois, né? Que agora fala. Júlio, precisa colocar um na frente do outro? Precisa. Precisa, porque se você falou pra mim, eu tô sendo conivente com a sua fofoca, então vamos resolver aqui na minha frente. Tem que ser assim, que isso acaba com a fofoca. Não admito fofoca aqui. Não admito fofoca. Se eu ver alguém falando mal do outro, eu vou denunciar. Pode me chamar de fofoqueira. Pra que fazer tudo isso? Nossa, tá expondo todo. Sabe por quê? Pra você parar com isso. É feio, é ridículo e você vai perder sua bênção. Aí você tá jejuando, orando, se matando, tá falando mal dos outros, tá perdendo a bênção, você tá fazendo seu jejum de besta. Sabe o que a Bíblia diz em Josué? Josué, ele foi aquele que pegou o cajado de Moisés, né? Moisés levou o pessoal para sair do Egito, ficaram 40 anos em direção a Canaã. Só que eles começaram a reclamar muito. E aí Moisés envia 12 espias para ver a terra prometida. E dentre eles, ele manda Josué e Caleb. Dos 12, só Josué e Caleb que voltaram confiando em Deus e falando algo bom. Os outros 10 vieram assim: não, a gente vai perder porque aquela terra é de gigantes. Josué e Caleb vai lá e fala assim: olha, tem gigantes, mas também tem frutos grandes, é uma terra que emana leite e mel. E aí esses 10 começaram a falar: não, Moisés, se a gente for, a gente vai morrer. Aí a palavra diz que Deus fala assim: é o seguinte, Moisés, estou de saco cheio desse povo. Ninguém vai entrar na terra prometida, só Josué e Caleb. De todos aqueles 3 milhões que estavam nos 40 anos, saíram do Egito, que estavam no deserto, somente Josué e Caleb, da primeira geração, que entraram. Nem Moisés entrou. Deus, chega um momento, a Bíblia diz, que chega num limite. E quando chega no nível máximo da ira de Deus, a palavra se cumpre. Nós estamos entendendo que agora é um período em que está chegando o limite de Deus. Então tudo que Ele fala vai cumprir. Eles não entraram na terra prometida. E sabe o que a palavra diz? Porque eles murmuraram e não confiaram em mim, não vão herdar a terra que eu prometi. O que é murmuração? Palavra de morte que sai da nossa boca. Gente, a gente precisa mudar. Quando eu começo a ver alguém que murmura perto de mim, eu já faço assim. Você agradece agora por 3 coisas. Não. Agradece por 3 coisas. Tá bom. Não tem. Agradece por 3. Tá bom, obrigada porque eu acordei. Obrigada porque eu respiro. E obrigada porque eu tô andando. Não sei, mas você tem que achar um motivo para agradecer. Não é possível você tendo Deus não ter nada para agradecer. Agradece. Pega um costume. Você quer ver acabar com a murmuração, com a boca ruim? Abre o olho sem sair da cama. Você não vai gastar 3 segundos. Obrigada, Senhor, porque eu acordei. Aquilo vai mudar totalmente o seu dia. Faça isso, pegue o costume. Nós estamos entrando num tempo
revelação na sua boca. Agora, para a gente finalizar, Mateus 18, abre comigo. Olha só, eu vou ler a partir do 15, fala assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não os escutar, diz-o à igreja. O negócio é sério, gente. É o que a Bíblia está falando. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. E também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Agora olha só, a gente sempre pega o 18, né, falando assim, que aquele que ligar na terra será ligado no céu. Não é isso que a gente fala? Só que antes tem que estar na mesma passagem. Uma coisa está ligada na outra, eu não posso só olhar esse versículo isolado. Ele está dizendo assim, ó, se teu irmão pisar na bola com você, você vai lá e fala com ele. Se ele não te escutar, leva uma ou 2 testemunhas. E com a boca, confirmem o que está sendo dito. Foi isso que eu li agora? Ele fala da igreja, as pessoas vão escutar. Ele fala assim, porque o que ligares na terra será ligado no céu. Se tiver 2 ou 3 eu dizer o nome, Deus está ali. Então tem um princípio aqui. Aqui está dizendo a disciplina do perdão. O que significa isso? Deus está dando uma chave para que a gente não fale mal de ninguém. Ele está dizendo assim, ó, se a pessoa pisar na bola, você não vai procurar outra pessoa, você vai buscar ela. Vai no individual. Fulano, você fez isso para mim, não foi legal. Ah, mas não é verdade. Aí você vai buscar 1 ou 2 pessoas para verem que você está se consertando com ela, que você está pedindo perdão para ela. Aí suponhamos que a pessoa, ela aceita seu perdão, ela aceita que ela está errada, ela também te pede perdão. O que a palavra está dizendo? Está dizendo assim, ó, vocês vão estar reunidos, porque você levou 2 testemunhas, e aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Ele está dizendo assim, está acontecendo um conserto, e toda a palavra que foi liberada de maldição, estou cancelando. Porque quando aquela pessoa falou algo que me magoou, foi liberada uma palavra de maldição, por isso eu fiquei magoado. Então ele está dizendo assim, vamos recolher a palavra ruim? Vamos acabar, cancelar a palavra ruim? Então vem cá. Aí eu dou perdão, todo mundo concorda, a palavra ruim, aquela maldição acabou. Por isso que é muito importante confessar. Confessa, tem que falar. Você tem que abrir a boca. Porque isso você vai cancelar no mundo espiritual. Não adianta, tem muita gente, eu sei que é difícil, eu entendo, mas tem muita gente que está assim, ó, com alguma coisa dentro dela, tem um pecado e ela está assim. Ela está desse jeito falada. Mas o que ela está dizendo, pensando é assim, Senhor, me perdoa. Só que ela não está liberando os ares. E Deus está dizendo assim, como ele diz em Tiago, que a gente precisa confessar para que haja cura. É necessário confessar com a boca. Por que confessar com a boca? Porque a partir do momento que eu falo, existe luz, o inimigo não pode mais me acusar. Onde a luz, as trevas não podem entrar. Agora, você precisa ter sabedoria para quem você vai confessar suas coisas. Não confesse para qualquer um. Confesse para as pessoas certas. Mas não é isso que eu quero falar hoje. Não é de confissão. Eu quero dizer sobre o poder da palavra. O poder da palavra que sai da nossa boca pode mudar a nossa vida ou destruir a nossa vida. Pode trazer vida abundante ou pode destruir a nossa vida.
Lucas 7, gente. Vamos para finalizar, dá tempo ainda. Lucas 7 fala assim: o centurião de Cafarnaum. Tem uma chave aqui. Eu sei que claramente é do 1 ao 10, tá? Eu sei que claramente a gente sabe que o que mais chamou a atenção de Jesus foi a fé, mas eu queria trazer outros princípios aqui. Olha o que diz. E depois de concluir todos esses discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar, na minha versão, o falar está inclinado, está com destaque. Quando tem destaque na Bíblia, significa que você tem que prestar atenção, buscar significados, prestar atenção para uma chave. No meu está inclinado. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles, junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhes concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sob o meu poder, e digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao mesmo servo faz isso, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Esse centurião, ele era centurião romano, ele não era judeu, ele não era convertido ao judaísmo, ele era romano. E a palavra diz aqui que ele era um homem de muita autoridade. Ele dizia, ele mesmo está falando: eu digo aos meus liderados, vai, eles vão, vem, eles vêm. Eu sou um homem de muita autoridade. Só que aqui tem uma chave, diz que escutaram falar de Jesus. Eu sei que é óbvio, né? Se você escuta falar de alguém, é uma forma de você saber que alguém existe quando você escuta falar de alguém. Mas esse falar tem uma conotação de vida. Não é só um falar. Eu escutei falar, foi liberado um som que eu sei que se esse som chegar até onde eu preciso, ele vai mudar todas as coisas. Vocês entenderam o poder que um som libera, que uma voz libera? E aí diz o seguinte, que esse centurião, ele era poderoso, ele era muito estimado, mas ele não se achava digno. E ele mandou um pessoal lá, uns soldados para ele, falando assim: vai lá, fala com Jesus, porque a gente escutou falar dele, e fala que eu tenho um servo que está lá na minha casa e ele precisa. Aí Jesus pega e fala assim: tá bom, vamos lá que a gente vai curar. Só que aí o centurião, no meio do caminho, ele vai até Jesus, ele decide até Jesus, e ele fala assim: olha, Jesus, eu não vim até o Senhor, porque apesar de eu ter uma grande autoridade, eu não me achei digno de olhar para você face a face. E não é digno, não acho digno você entrar debaixo da minha casa, porque eu reconheço quem você é. Eu não sou da tua religião, eu não sabia nada de Messias, mas eu escutei falar, e um som que foi falado me convenceu de quem você é. E por causa disso que me convenceu, eu entendi que se você der uma palavra de longe, você não precisa nem ir, meu servo vai ser curado. Aqui a chave é a palavra. O centurião, que nem era judeu, era romano, e aí um som é liberado de vida, aquele som convence ele. Uma palavra é liberada e ele convence, porque ele escutou dizer que ele curava, que ele sarava,
que ele salvava, Jesus. E aí ele pega, escuta aquela voz. Ele entendeu o princípio. Eu escutei de longe falar de Jesus, eu não conhecia Jesus, eu sei que de longe eu escutei falar de longe, então se eu escutei, eu sei que também de longe ele pode curar. Porque o problema não está com só de você olhar no face a face, não com Jesus, mas de você estar perto, mas de uma palavra que é liberada. Ele entendeu que existe poder em declarações. Ele entendeu que a palavra não é apenas uma palavra, mas tem um poder espiritual. Esse centurião vira para Jesus e fala assim: você não precisa ir na minha casa. Da onde você está, se você liberar alguma coisa, vai acontecer lá. Porque eu entendo que a palavra não necessariamente eu preciso ouvir o som literal, mas ela precisa ser liberada no céu, porque acontece alguma coisa. Tem a ver com o céu, não tem a ver só com o som. Vocês estão entendendo? Ele entendeu muito mais o poder da palavra do que muitos de nós ainda hoje. Aí Jesus pega e fala assim: tá vendo? Beleza, eu não encontrei nenhum homem ainda dos quais eu conheço que tem tanta fé quanto você. Nós precisamos ter essa revelação de que a palavra tem poder, ela é espiritual. Nós estamos num período profético, eu quero incentivar vocês a declarar. Deus está falando assim nessa temporada. Eu dei autoridade para vocês ligarem na terra. Eu dei autoridade para vocês declararem. Eu dei autoridade sobre a família, sobre o emprego, sobre as finanças. Vocês precisam dar comandos. A gente pode sim fazer petição, mas Deus está falando: eu quero que vocês deem comandos. Qual a diferença? Eu posso virar para Deus e falar assim: Pai, por favor, resolve meus problemas financeiros. Faz alguma coisa nas minhas finanças. Isso é petição. Mas eu entender a autoridade significa: eu dou uma ordem agora para o meu dinheiro e eu declaro com a minha boca que o meu dinheiro está debaixo dos meus pés. Quem governa o dinheiro sou eu, não é o dinheiro que me governa. Então agora começa a prosperar. Vocês entenderam a diferença? Eu não faço uma petição, eu declaro, eu mando e ele tem que obedecer, porque eu tenho autoridade em Jesus e o poder da palavra. Deus está dizendo: se vocês se reunirem e ligar, o céu vai descer. A gente precisa orar, a gente precisa declarar, a gente precisa trazer existência. Você está no deserto porque Deus te colocou, você está no deserto porque você se colocou. Você ainda está no deserto porque você quer ou porque o seu processo ainda não acabou? Tem gente que foi Deus que colocou no deserto, mas o seu tempo já acabou e você está lá, fazendo casa no deserto. E Deus já falou: já acabou. E você ainda não saiu, porque você não se posicionou em declarar, em orar, em se movimentar, tomar atitudes. Esse é um tempo propício. Esse é um tempo propício para que a gente possa. Esse é um tempo propício para que a gente possa viver o melhor de Deus na terra. Agora é o momento da gente aproveitar esse tempo, que é início de algo. Sabe, começa a passar em revista. Nós estamos no final do ano. E final de ano é sim um tempo para você analisar tudo que aconteceu na sua vida durante o ano. Será que as promessas que você fez no final de 2018 para você mesmo se cumpriram? Será que aquilo que você prometeu que você ia fazer, você fez? Será que as mudanças que você queria que acontecessem, aconteceram? As que não aconteceram têm a ver com o tempo de Deus que não era tempo, ou tem a ver com as suas atitudes? Será que Deus deu um comando para você, que era para você declarar algumas coisas e você nem orou? Deus está falando assim: olha, nós estamos no final do ano e você precisa fazer uma revista. Passa em revista a tua armadura, passa em revista a tua mente, passa em revista teu coração. Deus está falando assim: vai começar um tempo novo e eu estou dando chance para vocês viverem melhor, porque eu sou bom. Eu quero que vocês analisem o que você precisa arrancar do teu vocabulário, o que você precisa arrancar da tua vida, o que não dá mais. A nuvem
andou. E quem não andar debaixo vai ficar de fora do que Deus está fazendo na terra. Vai ficar de fora. Não dá. Deus, a gente escutou uma coisa esses dias, a gente foi num treinamento aí, e aí falou assim, eu não sei se foi nesse dia, sei lá, não, foi um negócio que eu escutei, é tanta coisa que eu às vezes me confundo, mas o princípio é esse. Se o povo que Deus escolheu não se move com a nuvem de Deus, se o povo escolhido não se move, Deus escolhe outro povo. Nós como igreja não vamos ser substituídos do que Deus quer fazer na terra e com as famílias. Nós temos um chamado muito forte com famílias. E cada vez mais chegam famílias que precisam de ajuda. Mas para isso a gente precisa também focar em nós, na nossa família, mudar e fazer aquilo que Deus está pedindo para a gente fazer. E então a gente vai poder também ajudar outras pessoas. A nuvem de Deus mudou e nós vamos entrar nesse lugar de declaração. Então vai ficar mais desconfortável ainda. Vocês estão dispostos a viver no desconforto? Daqui vai ser mais forte, daqui para frente vai ser mais forte. A gente não vai pegar leve, eu não posso. Sabe por quê? Porque é um período de dor de parto. Se o médico não pega firme para a hora do neném nascer, ele morre. Então a gente precisa pegar firme. Ah, mas eu tô quase caindo, não tô aguentando mais, mano. Levanta mais um pouco. Ah, mas não tá dando, aguenta mais um pouco. Tá quase lá, vai. Ah, mas não sei o que, cara. Aguenta e chora um pouco, mas vamos lá. Não vai dar, porque senão você vai ficar para trás. A gente não quer deixar ninguém para trás, a gente não vai deixar, a gente vai fazer de tudo. Mas você precisa aceitar e entender que os confrontos não são para te destruir, mas são para te abrir os olhos. Confronto em amor é Deus falando: isso aqui tá ruim, ali você vai ficar para trás. E nós estamos dispostos aqui. Eu já tenho conversado com os pastores que é assim, ó, todo mundo tem discipulado aqui. Ninguém pode ficar de fora. A gente já perguntou 20 mil vezes, todo mundo tem alguém. Eu não consigo cuidar de todo mundo, certo? Ser humano é impossível, não dá. Mas ninguém vai ficar de fora. Todo mundo tem alguém. E se a gente tiver conversas duras, é pro seu bem. É necessário. Eu só cheguei onde eu cheguei porque eu tive conversas duras com os meus líderes, coisas que eu nunca esperei ouvir. Mas eu agradeço até hoje, obrigada por ouvir aquela verdade, mas não estava no erro até hoje. Amém? É processo difícil, mas você vai ter que aguentar. Filho maduro não faz o que quer, faz o que é necessário. O que é necessário? Aguentar? Então aguenta. Não tá dando, aguenta. Filho maduro não faz o que quer, faz o que é necessário. Amém? Fica de pé no seu lugar. A gente está no período de ceia. Lembra que nós vamos ceiar até o final do ano? Deus deu essa direção todos os domingos. Antes da Débora ministrar a ceia, eu queria orar algumas coisas. Fecha seus olhos agora. Se você entendeu que você tem falado coisas que não são sábias, que tem causado destruição nos teus relacionamentos, dentro da tua casa ou para a tua própria vida individual, pede perdão agora. Gente, a saída é Jesus. E só dá um caminho, arrependemos. Se arrepende e acabou. E não faz mais. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor corrige os filhos que ama. E o Senhor está trazendo uma palavra que é um pouco dura para nós, é porque o Senhor quer o nosso bem. Nós estamos entrando num tempo profético e te agradecemos porque o Senhor nos mostrou quantos filhos não têm percebido a mudança e nem o mover da nuvem. Quantos filhos não têm percebido que o Senhor está falando? Nós
Nós te agradecemos porque nós estamos ouvindo a sua voz, Senhor. Nós te agradecemos porque nós temos a oportunidade de viver o melhor nessa terra. E eu peço agora que o Senhor traga um domínio próprio tão grande, que seja liberado agora o domínio próprio, que seja liberado uma capacitação do Espírito para domínio próprio, onde a gente vai ter controle da nossa língua. Porque em Jesus tudo é possível. Em Jesus nós podemos sim controlar o pior da nossa vida, que é a nossa língua. Então eu peço agora, Senhor, libera domínio próprio. Traz um incômodo tão grande, que tudo que a gente falar, que não vem do Senhor, a gente perceba. Libera, Senhor, libera, Deus. Libera agora, Senhor, temperança, libera paciência, libera, Pai, em nome de Jesus, o fruto do Espírito hoje aqui. Senhor, recolhe todas as palavras que nós liberamos e que causaram, estão causando destruição. Recolhe, Senhor, por misericórdia. A tua palavra diz que a misericórdia cobre um mar de pecados. E nós pedimos que o Senhor possa realmente ter misericórdia das palavras que a gente lançou. Como mesmo o Tiago disse, é um mal que não se pode refrear. E nós estamos caminhando para te conhecer, Jesus. Muitos de nós não aprendemos que o Senhor tem que ser o centro. Mas agora nós estamos ouvindo isso e nós queremos que o Senhor seja o centro. Então tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa agora recolher tudo que nós declaramos sobre o nosso irmão. E eu peço que o Senhor venha nos constranger, se nós precisamos pedir perdão para qualquer um, por palavras que dizemos, por fofocas que fizemos, que o Senhor possa nos constranger. Nós queremos andar alinhados com o teu coração. Nós queremos andar alinhados com a sua vontade. Nós queremos andar, Senhor, em direção do cumprimento das promessas. Como diz em Isaías 55, 11: aquilo que sai da tua boca não volta vazio, mas antes cumpre o propósito para o qual foi enviada. E nós concordamos com a tua palavra, dizemos sim, amém. Cumpre o propósito da tua palavra sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus.